Olha aí, vamos agora continuar os nossos estudos. Nesta aula abordaremos os tópicos amortização e exaustão. Lembrando que a forma de calcular estes itens são bem parecidas com depreciação, claro, com as suas especificidades. Amortização muito ligado a ativos intangíveis e exaustão extremamente ligado à questão dos recursos naturais e florestais. Então, é a partir de agora que nós vamos estudar todo esse conteúdo para você. Fechado? Beleza. Então, pessoal, a amortização ela está prevista na Lei 6.404 de 1976, no seu artigo 183, tá? Que diz o seguinte: olha, a diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrado periodicamente nas contas de amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam aí bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Fechado? Então, pessoal, para vocês verificarem aí, tá certo? O seguinte, olha, vejam, aí é a estrutura que está definida. Então, vocês percebem que para haver amortização, eu tenho que ter aí uma vida útil definida. Nós vamos perceber isso ao longo do estudo. E ele está muito ligado, como ele fala aí, à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial, né? Ou comercial. Pessoal, é muito ligado aos ativos intangíveis, à diminuição desses bens, ou em outras palavras, a recuperação econômica do capital aplicado nesses bens. Nós já vimos que o processo de amortização, tá? Ele é o mesmo de depreciação, claro, com as suas especificidades em relação ao assunto. Fechado? Então, ele também comenta aqui, a amortização representa a diminuição do valor dos bens intangíveis, ou em outras palavras, a recuperação econômica do capital aplicado nesses bens, conforme nós falamos aí. A forma de como ele é registrado é assim como depreciação, né? No caso de lançamento, eu debito despesa com amortização e credito a amortização acumulada, que diminui ali o valor do bem. Claro que ele só é dado baixa na amortização, assim como acontece na depreciação, quando o bem é inservível ou ele é vendido, tá? Então, regra amortização, ele é feito para bens intangíveis. Porém, há uma exceção, que são ali algumas exceções. A principal dela é as benfeitorias em propriedades de terceiros, tá? Que nós vamos ter, tá certo? Esse item que a gente precisa fazer aí a nossa análise, a nossa avaliação desse item. Fechado? E a gente precisa buscar essa análise da melhor forma aí para você. Então, pessoal, vamos só mostrar que benfeitorias em propriedades de terceiros, na verdade, isso é um ativo
imobilizados são quando a empresa aluga um bem e decide fazer ali alguma reforma. Diante disso, ela tem que tomar todo o devido cuidado, tá? Lembrando que benfeitorias em propriedade de terceiros, ele pode sofrer depreciação ou uma amortização. E a gente vai mostrar como deve ser feito aí cada caso. Fechado? Ok. Lembrando que eu falei, regra, os bens intangíveis eles sofrem o quê? A amortização, regra, mas que há exceções, tá? E aí, nós vamos mostrar para você. Aqui eu tenho na visão da locatária. Quem é a locatária? É que está alugando o bem. Tá certo? Então, o que é que ela tem que verificar? Olha, vamos supor eu tenho duas situações. A situação 1 é que o prazo do contrato é maior do que a vida útil do bem. Fechado? O prazo do contrato, claro, de quê? Do aluguel, tá bom? Desse prazo do contrato é igual a 30 anos, é um exemplo. Vamos supor que a vida útil do bem seja de 25 anos. Então, nesse caso, pessoal, caso aconteça isso, prazo do contrato é maior do que a vida útil do bem, a empresa ela deprecia o bem com base na vida útil, tá bom? Que é de 25 anos. Quando a situação 2 é prazo do contrato é menor do que a vida útil do bem. Tá? Isso é igual 15 anos. Isso seria 25 anos. Tá?
Então, quando o prazo do contrato é menor, amortiza com base no prazo do contrato. Tá certo? Que seria 15 anos. Tá bom? Esse seria aí o prazo. Fechado? Então, não esquece dessa informação, que também é importante, tá? Regra, os ativos intangíveis que são amortizados, mas há exceções. Benfeitorias em propriedades terceiras é um imobilizado e pode ser depreciado ou amortizado. Depreciado quando o prazo do contrato for maior do que a vida útil do bem, mas se esse prazo do contrato for menor, na verdade nós vamos amortizar com base no prazo do contrato. A amortização, pessoal, vida útil, assim como nós vimos, é o período de tempo que a empresa espera utilizar o bem. Tem até um errozinho aqui, tá? O bem ou o número de unidades produzidas que a empresa espera obter utilizando o bem, tá? É isso aí. Nós vamos ter que fazer todos esses procedimentos para mostrar aí onde é que eu vou depreciar ou não. Então aqui eu vou ter, olha, que o ativo intangível intangível, tá? Que eu tenho aqui uma vida útil, que ela pode ser definida, que se a vida útil for definida, ou seja, eu tenho um valor 5 anos, 10 anos, ou unidades produzidas, ele deve ser amortizado. Deve ser amortizado. Se a vida útil for indefinida, tá? Isso não deve ser amortizado, porque eu não sei qual é essa vida útil. Logo, eu não consigo aí identificar.
Show de bola? Beleza. Lembrar, pessoal, que o valor residual, assim como na depreciação, ele não é amortizado, tá certo? Ele reduz o valor amortizável. Que é a base de cálculo da amortização. Ok? Então aí eu tenho mais informações sobre a amortização, que, como eu falei, bem parece com a depreciação. Claro que, no caso aqui, eu tenho uma vida útil indefinida, então se eu não tenho uma vida útil, eu não devo amortizar, tá? Só se eu tenho uma vida útil bem clara. E aí, valor residual, você já sabe todas as informações, tá certo? Então vamos agora para mais uma lauda. E a gente fazer aí os nossos cálculos. Então, início da amortização, nós já estudamos isso. Assim como na depreciação, o início da amortização é quando o bem ou direito está disponível para uso, na forma pretendida ali pela administração. Então, aqui vai ser disponível para uso. Beleza? Show de bola. O que mais? Eu tenho agora que a amortização ela deve cessar, ou seja, eu devo parar a amortização na data em que o ativo ele é classificado como mantido para venda ou na data em que ele é baixado, o que ocorrer primeiro. Beleza? Ok. Então, pessoal, segue também um pouco ali do que é depreciado. Então, vou parar quando for para venda ou ele é baixado. Do exemplo, marcas e patentes, eu tenho um valor de 1 milhão, o prazo de utilização é 10 anos. Então, é tranquilo, né? Se eu quisesse achar a taxa de amortização, tá certo? A taxa de amortização ela é igual ao custo de 1 milhão, que é o valor amortizável, o valor residual é zero, dividido pela vida útil de 10 anos. Desculpa, pessoal. É a taxa de amortização. Então, eu pegar 100% dividido por 10 anos. Isso vai dar 10% ao ano, tá? Se eu quiser saber a amortização anual, eu posso pegar 10% vezes 1 milhão, que dá 100 mil, ou mais rápido, eu pego o valor amortizável, que é o custo de 1 milhão menos o valor residual de zero, divido pela vida útil de 10 anos, e eu vou ter aí
o valor de 100 mil. Tá certo? Da amortização anual. Aí eu tenho aqui debita despesa com a amortização. E credita a amortização acumulada, que vai reduzir lá o valor da marca e patente. Logo, eu tenho aqui uma conta retificadora do ativo. Tranquilo? Perfeito. Então vejam que a forma de calcular ela é bem parecida no caso aqui. Claro, quando eu tenho vida útil, eu posso pegar a taxa de amortização e multiplicar pelo valor amortizável, ou pego o valor amortizável e já divide pela vida útil para adiantar. Há outras formas, como a gente viu, né, no slide anterior, que pode ser o período de tempo ou o número de unidades produzidas, tá? Que a gente fez de tempo, mas é bem parecido com o método linear lá da depreciação e o de unidades produzidas, o método das unidades produzidas lá de depreciação. Não há segredo, alterando o nome de depreciação para amortização, com uma coisa muito importante, claro, que também vale, mas geralmente há ali um bem com vida útil definida, mas lembrar que bem com vida útil indefinida não deve ser amortizado. Fechado? Ele não deve ser amortizado. Beleza? Pronto. Bom demais. Vamos avançando. Olha aqui mais uma. Agora, a gente vai começar a falar da exaustão, que é uma outra forma de redução dos valores que estão ali dentro do nosso ativo. Claro que, tá certo? Há um ponto específico. A exaustão ela é focada em recursos minerais ou florestais ou bens utilizados nessa exploração. E geralmente a forma de eu fazer é mais ali nessa taxa de exaustão que vai estar ligada à capacidade, por exemplo, de recursos minerais, à poçança que é utilizado. E nós vamos fazer exemplos práticos para você ver como isso é entendido e como há questões aí na prova. Beleza? Show de bola! Vamos para mais, olha aqui. Lei 6.404, artigo 183, né? A gente tem aí parágrafo 2º. A diminuição do valor dos elementos ativos imobilizados e intangíveis será registrado nas contas de quê? Aí eu tenho agora o quê? Eu tenho exaustão. Show de bola? Quando o quê, Felipe? Quando corresponder à perda do valor decorrente de sua exploração de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais ou bens aplicados nessa exploração. Tá bom? E aí eu tenho informações aí sobre esses itens. Tá certo? Então, veja a perda do valor, exploração de recursos minerais ou florestais ou bens aplicados nessa exploração. Então, eu tenho aqui, por exemplo, olha, imobilizado.
eu tenho um exemplo de florestas próprias, tá? E do intangível, concessões obtidas, fechado? Para exploração de recursos minerais. Para exploração de recursos minerais. Tá bom? Então vejam que eu posso ter a exaustão, tanto no imobilizado quanto no intangível. Eu trouxe aqui alguns casos, florestas próprias ou concessões obtidas aí em relação ao que é imobilizado, que é intangível, tá bom? Intangível. Então, claro que intangível tem um vidute definido, é um direito que ela tem de explorar aqueles recursos minerais. Olha, o que seria bens aplicados nessa exploração? Tá? Show de bola? Seria, por exemplo, o caminhão utilizado na extração de recursos florestais. Beleza? Então, caminhão utilizado aí na extração de recursos florestais. Então, lembrar, pessoal, que conforme está aí, a exaustão corresponde à perda de valor decorrente da exploração de recursos minerais ou florestais ou bens aplicados nessa exploração. Exaurir, segundo o dicionário, significa o quê? Gastar, esgotar inteiramente, extrair algo que está aí dentro tá? Para ser extraído. O que é que eu tenho mais? Olha, normalmente a exaustão é calculada com base na possança do recurso mineral florestal, né? O que é essa possança? Essa possança ela é a capacidade que ele tem de extração, tá certo? Que pode ser, por exemplo, em toneladas ou metro cúbico, tá? Beleza? É isso. Porém, se o prazo de exploração ele for insuficiente para esgotar os recursos, ou seja, eu vou explorar 10 anos e eu tenho um recurso para explorar mais tempo, a exaustão deve ser calculada em função do prazo de concessão, tá? Regra é com base na possança, eu estou extraindo ali 1 metro cúbico, eu vou fazendo, né? Tá, do recurso. Mas se for insuficiente, eu vou fazer com base no prazo de concessão. Não estão sujeitas à exaustão indeterminada, como as fontes de água mineral, tá? Então, pessoal, eu tenho recursos florestais, tá certo?
Recursos florestais que tá? Ele pode ser de corte, exemplo, seringueira, tá certo? Ou para a produção de frutos. Show? No caso aqui, plantação de manga. Ok? E eu tenho tá? Esses recursos minerais, tá certo? Quando eles são próprios, eu tenho próprios ou concessões obtidas, tá? Concessões obtidas intangível vai estar lá muito ligado, né? À amortização, em alguns casos. Mas quando eu tenho recursos florestais, eu tenho corte ou produção de frutos. Esses recursos florestais próprios, que podem ser concessões ou, por exemplo, recursos florestais como para corte ou para produção de frutos, eles podem ser próprios ou concessões obtidas. Quando forem próprios, tá? Se forem destinados ao corte, e aí leia, eu estou extraindo esse produto, né? Eu tenho exaustão. Tá? Se for destinado à produção de frutos, tá certo? Eles devem ser depreciados. Show de bola? Então anota aí. Para finalizar, pessoal, eu tenho aí uma exaustão. Show de bola, eu tenho um custo de obtenção do direito de lavra é 100 mil. Eu tenho a reserva potencial de exploração. A poçança conhecida é de 20 milhões de toneladas e eu vou extrair por ano 2 milhões e 400 mil toneladas. E aí ele quer aí. Beleza? O cálculo dessa exaustão. Então, como é que fica? Olha, a taxa de exaustão ela vai ser igual à quantidade extraída dividida pela quantidade de extração, 2 milhões e 400 por 20 milhões. Então, 2 milhões e 400 dividido por 20 milhões. Tá? Isso é igual a 0,12 ou 12%. Tá? Qual seria o valor da exaustão anual? Tá?
Eu pegaria 100 mil, tá certo? E multiplicaria pela taxa de exaustão. Isso daqui vai dar 12 mil. E aí o lançamento é o quê? Da mesma forma, eu debito uma despesa, só que com exaustão. E credita aqui a exaustão acumulada, tá certo? Que isso é retificadora do ativo. Fechado? Isso é retificadora do ativo. E para a gente finalizar, vamos fazer a questão. Olha aí. Felipe, assinale a opção que indica um ativo que deve sofrer amortização. Marca é um ativo intangível reconhecido contabilmente com vida útil definida. Gabarito letra A. Patente é um ativo intangível, mas ele diz que é com vida útil indefinida. Está errada. Ágio apurado na aquisição, isso não é amortizado. Recursos florestais extraídos da floresta natural, isso seria exaustão. E máquina construída pela entidade deveria ser depreciação. Tá bom? Show de bola? E assim nós terminamos esta aula para você.